Fala pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro eu quero dizer que eu sempre leio o comentário de vocês que vocês deixam aqui. É importante porque além de acompanhar o feedback do que a gente está fazendo, vocês enviam algumas perguntas que a gente tenta responder em alguns vídeos. E esse é o caso. Muita gente vem perguntando o que acontece com o departamento médico do São Paulo. Muitos jogadores lesionados que demoram para retornar e isso acaba interferindo na escalação do time e por consequência nos resultados. Bom, vamos lá. O que acontece com esse departamento médico do São Paulo? Primeiro, a boa notícia é que a tendência é que todo mundo esteja à disposição para o jogo contra o CSA no próximo fim de semana. Todo mundo. Todo mundo que estava machucado, está trabalhando, está treinando, está no processo de transição física que vocês já estão cansados de ouvir, né? Porque os caras estão em transição e não voltam nunca. Mas é que especialmente com alguns jogadores que estavam enfrentando lesões sequenciais, como o caso do Pablo e do Hernanes, há um cuidado maior para o retorno deles, né? Porque senão não adianta nada o cara voltar, acabar sentindo uma outra lesão e saindo fora. Então há um cuidado, há todo um controle para que o retorno deles seja feito no momento exato. Bom, vamos falar desses jogadores. O Pablo ele tem uma situação muito específica. Eu não sei se vocês acompanharam, mas na campanha do título do Atlético Paranaense no ano passado, da Copa Sul-Americana, o Pablo não conseguia completar alguns jogos. E ele foi decisivo, importantíssimo para o Furacão, por conta de dores na panturrilha. Aí ele veio para o São Paulo e essas dores elas seguem. Só que aí o departamento médico do clube detecta um cisto na lombar, que estava causando uma interferência nas suas pernas, ou seja, essas dores na panturrilha também acabavam sendo potencializadas por conta desse cisto. Então, o jogador é submetido a uma cirurgia na lombar e fica de fora por 2 a 3 meses. Pois bem, aí depois de todo um retorno dele ali no Campeonato Paulista e tal, que ele não conseguiu jogar as finais, volta ao Campeonato Brasileiro, ele retorna no clássico contra o Palmeiras, faz um gol, é fundamental e machuca o tornozelo, o ligamento do tornozelo. E aí acaba ficando de fora por mais um tempo. Então tem uma relação específica do Pablo que realmente precisa de um cuidado maior para que ele dê a resposta que a gente sabe que ele pode dar. Também tem o seguinte, né? O Pablo ele se machuca nessas últimas 2 semanas, quando ele estava para voltar, e aí o time estava sem poder contar com ele, juntamente com outros jogadores lesionados do mesmo setor. O Alexandre Pato machuca, juntamente com o Toró, que estava em ascensão e estava sendo utilizado pelo Cuca também. Aí o Raniel é suspenso, como aconteceu no jogo passado, e o Cuca só tinha o Vitor Bueno para jogar ali improvisado. E também a gente soma isso, né, com uma sequência, depois de 5 vitórias seguidas, de 3 jogos sem vencer. Aí, claro, eu entendo a bronca da torcida, né? Poxa vida, quando mais precisa, não tem os jogadores. Mas acontece que todos eles se lesionaram ao mesmo tempo, num período curto e para o mesmo setor. E aí culminou com esse jogo contra o Inter, que além desses jogadores lesionados, isso sem contar no Hernanes, né? O Cuca não teve o Daniel Alves, que joga do meio para frente nesse time do São Paulo, o Antony, que foi para a seleção olímpica, ou seja, uma infinidade de desfalques. E aí ele pôde escalar pelo menos o Raniel e o Vitor Bueno ali na frente, mas não contou com boa parte desses jogadores. Aí agora eles estão nesse trabalho de transição física, vocês já estão cansados de ouvir isso, né? Mas finalmente para voltar no fim de semana. O Hernanes teve uma lesão que também não é muito simples, ficou um tempo afastado. E importante dizer que eles já estão trabalhando com bola e já estão prontos para voltar. Eu acompanhei o treinamento na semana passada, falei aqui das variações táticas que realmente não aconteceram dentro de campo, né? O torcedor até comentou aqui nos vídeos e tal, poxa vida, o que adianta fazer tudo isso? O time não estava entrosado nessas variações e aí, claro, né, dentro de campo enfrenta um outro adversário que faz um bom enfrentamento, não conseguiu vencer, mas ele treinou todas aquelas variações. No caso do Pablo, eu vi ele trabalhando com bola já na semana passada, mas ainda o via sem confiança. Sabe, ele era uma espécie de coringa nessas trocas de passes em campo reduzido, em que ele não ia muito para o combate, e até por orientação, né? Ele não ia muito para fazer a marcação ou os jogadores para rachar com ele, porque vinha de uma lesão no tornozelo, antes uma cirurgia na lombar, então precisa de um tempo até o cara readquirir toda a sua condição de ritmo mesmo, de fortalecimento. Então ele ficava como um coringa, trocando passes para as 2 equipes, ou às vezes até 3, né, no espaço ali do gramado, para ele não poder ir para o choque.
E eu sentia que cada domínio de bola, ou até mesmo quando havia uma disputa mais leve, ele sentia um pouco travado, assim, sabe? Para tentar explicar para vocês, assim, mais receoso para jogar. Claro que isso foi mudando ao longo dos dias, ele foi melhorando, e nessa semana a tendência é que com mais sequência ele já vá para o confronto, já vá para o choque, para poder voltar a pleno. É interessante porque antes do Daniel Alves, o Pato, o Hernanes e o Pablo eram as principais contratações, foram as principais contratações do São Paulo. E eles jogaram juntos apenas esse clássico contra o Palmeiras, e não os 90 minutos. Até tem uma matéria aí do Globoesporte.com, 49 minutos apenas que eles estiveram em campo. Então é muito pouco, né? Você não poder contar com as suas principais peças é realmente ruim, mas eu acho que é importante a gente passar para vocês. Eu fui pesquisar, conversei com pessoas de dentro do clube que me passaram essas informações. É claro que você pode fazer o seu julgamento, mas a gente vai na fonte, né, e tenta descobrir o que está acontecendo. Tem essa questão muito específica da lesão do Pablo, tem o Pato que jogou contra o Santos, fez 2 gols, treinou na segunda, treinou na terça, e aí na madrugada de terça para quarta ligou desesperado para o médico porque estava com dores na bacia por conta de uma pancada. E aí eles foram detectar que tinha uma lesão ali que não era muito simples, de algo que nunca tinha acontecido, assim, de machucar 48 horas depois. Então são vicissitudes, assim, médicas, de diagnóstico, que são um pouco mais complexos, acontecendo no mesmo setor do time, no momento em que outros jogadores foram convocados, e você ainda tinha, num jogo específico, o Raniel, que estava jogando, suspenso. Aí realmente... E aí culminando com 3 resultados negativos, claro que o torcedor está na bronca com o departamento médico. Mas me parece que essa, digamos, essa bruxa solta, né? Essa onda de lesões, ela passou. Porque agora, essa semana, todos eles devem estar à disposição, voltam os caras das seleções, o Cuca vai ter opções de sobra. Ele vai ter os caras que estão recuperando, ele vai ter os caras voltando das seleções, ele vai ter todo mundo para jogar contra o CSA, e aí pode conseguir uma vitória, pode melhorar as coisas, o time pode voltar a brigar pelo título brasileiro, tem um turno inteiro pela frente. Então, para deixar claro para vocês, os problemas aconteceram, os problemas, pelo que eu consegui compreender, pela leitura que fiz, infelizmente foi uma casualidade, né? Até um azar, né, de todo mundo machucar ao mesmo tempo, mas que agora eles devem voltar a estarem à disposição. Vamos torcer. São Paulinos, comentem aqui embaixo se agora vocês estão convencidos e não deixa de te inscrever no canal. Um abraço, até a próxima. Tchau!